Vamos continuar o módulo 3 do CPA 10. Vamos falar, para fechar, essa questão da capitalização simples e da capitalização composta. Na simples, os juros, ele incide apenas sobre o capital inicial. Na capitalização composta, os juros incidem sobre cada montante após o período de capitalização. É o que a gente chama de juros sobre juros. Mas antes, vamos falar primeiro na capitalização simples, no juros simples. Olha só. A gente estudou no início, lá quando a gente começou a estudar matemática financeira, que montante é igual ao capital, certo? Capital mais os juros. Não é isso? Então, montante é capital mais juros. Tá? Se a gente for trazer para a formulazinha básica, que eu não quero fazer nenhuma demonstração de fórmula, tá? Esse montante, a gente diz que ele é calculado no juros simples, a gente diz que o montante é igual ao capital, que é o destrinchamento aqui desse capital mais juros, que eu não quero mostrar isso, a ideia aqui não é essa, é multiplicado por um fator de capitalização, onde eu tenho a taxa, porque juros é taxa, multiplicado pelo prazo. Então, essa é a forma de juros simples, famosa. Bem, como nós que trabalhamos na parte financeira, a gente não trabalha com esses conceitos dessa forma, porque nós utilizamos muito as calculadoras financeiras, principalmente a HP, e a HP ela chama de montante, ela diz que montante é igual a valor futuro, tá? Valor futuro, FV, é o FV da máquina. O Czinho, na máquina HP, a gente chama ele de PV, que é o valor presente, é o valor atual, o valor do capital atual. E seguindo a fórmula, 1 mais I vezes N. Tá? Então, lembrando que quando eu estou calculando juros, eu tenho que dar a maior atenção à questão da taxa e à questão ao prazo. Por quê? Porque essa taxa informada, ela tem que coincidir com os períodos do cálculo de juros que você está fazendo. Então está aí no slide a fórmula para se calcular juros simples, que é a capitalização simples. Aqui nós não temos juros sobre juros. Bem, seguindo o slide, vocês vão ver um exemplo aqui. Qual o montante? Então, na realidade, ele está perguntando o montante. Qual o montante produzido, então ele quer o FV, produzido por um investimento de 10 mil. Então, 10 mil seria o capital, seria o valor presente. Eu estou colocando aí no slide para vocês verem. Tá? Há uma taxa de 1% ao mês, tá? 1% ao mês, após 10 meses. Aqui está muito interessante, porque a taxa informada foi ao mês e o período informado também foi ao mês, então não tem problema nenhum. Só lembrar que essa taxa que eu trago para o cálculo, eu não posso jogar ela na fórmula na forma percentual. Eu tenho que dividir ela por 100 na forma unitária. Por isso que você olhando aí o slide, não está 1, está 0,01, que corresponde exatamente a 1 dividido por 100, forma unitária. Então veja, muito simples, calculando isso aí, você vai ter um montante de 11 mil reais, é o exemplo 1. O exemplo 2 é mais um exemplo de juros simples, ele fala qual o montante, ou seja, ele quer o FV, ele quer o FV, produzido por um investimento também de 10 mil, aí estaria o PV, tá? Aplicado a uma taxa de 12% ao ano após 12 meses. Então veja bem, aí eu tenho um probleminha, porque a taxa está ao ano e o prazo está em 6 meses. O que ele resolveu fazer aí? Ele pegou essa 0,12, tá? E dividiu por 12. Na realidade, essa divisão do 12 deveria estar abaixo do 0,12, porque ele pegou 12%, como o ano, se ela está ao ano, o ano tem 12 meses, ele pegou 0,12 dividido por 12, e aí estaria a taxa mensal, e multiplicou por 6, que é o prazo, 6 meses, e achou aí o resultado de 10.600. Bem, aí um exemplo básico de juros simples, tá? Então, aplicação desta fórmula que a gente está mostrando no flipchart para vocês também. Bem,
Seguindo agora um exemplo da capitalização composta. Na capitalização composta, a fórmula, né, de calcular o montante, ela muda um pouquinho. Ela muda um pouquinho porque agora eu estou diante da questão de juros sobre juros. Juros sobre juros, capitalização exponencial. E a fórmula básica para se calcular juros sobre juros está aí no slide também, eu estou mostrando. Eu calculo o valor futuro através do valor presente do capital, pelo fator de capitalização, tá? Que é esse 1 mais a taxa, elevado aos prazos dessa operação. Então, eu estou mostrando aí no exemplo 1 a mesma questão que nós fizemos para juros simples. Veja que o resultado vai mudar. Então, eu fiz a aplicação dos dados, né, o capital de 10, a taxa de 1% ao mês, também por 10 meses. E ao fazer esse cálculo, vocês observem que o valor foi de 11.046,22. Diferentemente, né, eu vou voltar aqui o slide do primeiro cálculo no juros simples, que deu 11%. E por que nos juros compostos dá mais? É o que eu já venho explicando. Nos juros compostos, né, a gente tem o juros sobre juros. Então o rendimento é maior e está provado matematicamente, né, nesse exemplo. Tá? E também no exemplo 2, se vocês calcularem, como a gente calculou, vocês vão ver que vai dar um valor superior ao primeiro, que era juros simples. Né? No exemplo 2, o juros simples era de 10.600, está aí na tela, e calculando o exemplo 2 por juros compostos, né, aplicando essa fórmula que eu estou apresentando para vocês, tá? Vai dar 11.583,01. Vai cair cálculo, eu vou ter que calcular isso mais uma vez, eu explico. Não, pessoal, vocês levem para a certificação esse conhecimento. No juros simples, né, não há juros sobre juros. Nos juros compostos, sim. A incidência do juro é juros sobre juros. Basicamente é isso, e podem fazer a prova tranquilamente. Ao longo desse módulo, né, assim que a gente terminar esse módulo, vamos fazer alguns exercícios, né, e vamos mostrar para vocês como a Ambima costuma cobrar esse tipo de raciocínio nas suas provas, que é bastante simples, como eu estou dizendo para vocês. Bem, vamos seguir agora, vamos sair um pouquinho da matemática, né, vamos falar um pouquinho sobre índice de referência. O que é benchmarking, né, aplicado a produtos de investimentos. A gente vai ver que essa noção agora é muito boa, né? Quando a gente chegar no módulo 5, isso ficar mais claro para vocês. O que é um índice de referência? Vamos ver aí. Como o nome revela, é um índice de rendimento no qual a aplicação disponibilizada ao investidor se referencia. Podemos tomar como exemplo um fundo DI, olha, que vem lá do depósito interfinanceiro, do depósito interbancário, já falado. Genericamente, se um fundo é referenciado na taxa do DI, então seu rendimento será atrelado à rentabilidade dos depósitos interfinanceiros DI. Vamos tentar dar um exemplo, pessoal. Índice de referência é uma referência de rentabilidade, é um parâmetro de rentabilidade. É como a gente chama também, como está logo abaixo aí no slide, benchmarking. Índice de referência e benchmark é a mesma coisa. Olha o que diz ali, ó. O benchmark do fundo é a meta de rentabilidade que o fundo quer obter em relação ao parâmetro de referência. Então vamos supor, você compra, digamos, um produto de investimento e você diz, eu gostaria de ter como rentabilidade a referência do dólar. Então você está querendo dizer o seguinte, eu quero comprar um investimento, né? Eu quero fazer uma aplicação em investimento que a remuneração, o rendimento dele acompanhe, tenha como referência o dólar. Então o benchmark desse investimento que eu estou exemplificando, o benchmark dele seria o dólar. Tá? Então eu comprei um determinado fundo de investimento que eu quero que ele acompanhe o índice de referência do Selic, o Sistema de Liquidação e Custódia. Então você está querendo um fundo cujo parâmetro de meta de rentabilidade acompanha a variação da taxa Selic do mercado financeiro. Comprei um fundo, e esse existe mais, que acompanha a referência do DI, que são as taxas do certificado de depósito interbancário. Então o benchmark, o índice de referência, é o parâmetro CDI. Entenderam, gente?
Como eu posso também comprar um fundo de investimento e dizer que eu quero como benchmark a rentabilidade do índice Bovespa, do Ibovespa, do mercado de capitais. Então você comprou um produto cujo benchmark é acompanhar a evolução da variação da Bolsa de Valores. Vamos para outro conceito cobrado na prova da Anbima, volatilidade. Pessoal, volatilidade está muito ligado a risco, tá? A variação, a desvio padrão. Né? É o risco do seu investimento, né? Não ter a rentabilidade que você esperava. Então, volatilidade, guardem isso para a prova, volatilidade está muito voltada para oscilação, variação. Então, vamos supor que um determinado investimento tenha essa média. Ao longo de um período tem uma média X que eu estou colocando. E de repente que você tem outro investimento, tá? Que ao longo do período ele tem uma variação positiva e negativa em relação à média de um determinado produto. Então, isto que está acontecendo aqui, olha, esta oscilação é o que nós chamamos de volatilidade, chamamos de risco, chamamos de variância. O melhor termo financeiro é chamado de desvio padrão, né? Então, os produtos que têm muita volatilidade são os produtos que têm muito risco. Por quê? Porque em um determinado momento você pode ganhar muito, está aqui, ó, isso aqui está positivo, né? Mas em determinado momento você pode ter perda, você pode perder capital. Então, volatilidade, né, em termos conceituais, tem a ver, vou ler agora, com a variação ocorrida na rentabilidade de um ativo financeiro. Tá? Então, um ativo mais volátil, ou seja, um ativo com maior risco, né? Tá aí, ó, é um ativo de maior risco, que apresenta variações mais bruscas em sua rentabilidade, ou seja, ele varia muito. Um exemplo para melhorar o entendimento: no dia a bolsa sobe muito, no outro cai muito. Em contrapartida, um ativo de renda fixa, ele tem variações de rentabilidade muito menores. Que bom que eu falei aqui de renda fixa. Eu poderia dizer que essa volatilidade aqui extrema seria produtos do mercado de capitais, da Bolsa de Valores, e os produtos de renda fixa, normalmente eles têm uma variação, a oscilação dos produtos de renda fixa, ela é muito próxima da média de rentabilidade de um ativo. Daí porque nós sempre dizemos assim, as aplicações na Bolsa de Valores, elas têm muita volatilidade, elas têm muita oscilação, têm muito risco. As aplicações de renda fixa também têm risco, como todo produto de investimento tem risco, mas a volatilidade é muito baixa, muito pequena, oscila muito pouco em relação à média. Então eu acho que essa expressão para a prova, esse conceito exigido pela Anbima, eu acredito que vocês me vendo falar sobre isso, eu acho que fica claro para vocês. Bem, prazo médio ponderado, né, apenas para saber que pode, eles pediram uma questão conceitual de prazo médio, nunca vi cobrar, mas o que seria o prazo médio ponderado? E aí está um exemplo, né, que eu não vou ficar lendo essa transparência, esse slide, ele mostra aí 3 valores, tá? Tem 3 valores, 30 mil, 50 mil e 20 mil. Cada um desses valores tem um prazo, né, de aplicação, 35, 62 e 90, e se divide, né, se multiplica o prazo pelo valor, dividindo-se pela soma de todos os 3 valores, se chega a um prazo médio aí, neste exemplo, né, de 59,5 dias. Então o prazo médio quer dizer que a volatilidade do prazo não seria especificamente dos prazos de cada ativo que estão aí, mas uma média, né? Então, uma média ponderada, porque eu vou pegar o prazo pelo valor, né, que é aplicado, ou emprestado, e vou dividir pela soma dos valores, tá? Isso quer dizer que a volatilidade e risco de uma carteira de títulos é tanto maior quanto maior for o seu prazo médio ponderado para uma dada variação da taxa de juros. O que eu estou querendo dizer com esse slide vermelhinho aí, né? A gente está querendo dizer que quanto maior o prazo,
a sensibilidade para ver variação nas taxas, nos prazos, né, é muito maior. É isso que eu quero dizer. Isso quer dizer que a volatilidade, ou seja, risco, oscilação de uma carteira de títulos, é maior quando você tem uma taxa média ponderada de prazo maior. Né? Aqui, ó, se eu tiver uma taxa média ponderada de 30 dias, o risco de volatilidade vai ser muito maior se eu tiver uma carteira cujo prazo médio dela seja de 45. Né? Eu posso ter uma variação aqui dentro de 30 dias? Posso. Mas a probabilidade de eu ter uma volatilidade, né, uma oscilação maior numa carteira com prazo médio de 45 dias é muito maior do que o prazo de 30 dias. É para a gente ter essa noção de prazo. Quanto maior o prazo médio ponderado, maior a questão da volatilidade, a possibilidade de maior volatilidade, de maior risco. Acredito que esse conceito também só basta isso para levar para a certificação. Bem, para encerrar esse módulo, a gente vai falar agora de mercado primário e mercado secundário. Então veja bem, pessoal, vamos ver o conceito. Mercado primário é o lançamento de um novo ativo financeiro que ocorre no mercado primário. Esse conceito de primeiro lançamento é válido para qualquer título, ou seja, ao emitir o título, o emissor está pela primeira vez colocando no mercado em troca de recursos financeiros. Vamos tentar exemplificar isso melhor. Vamos supor que uma determinada empresa, uma determinada sociedade esteja precisando se capitalizar, esteja precisando de recursos financeiros para tocar alguns projetos de investimento que ela tem no seu plano de negócio. E ela vai ao mercado lançar, digamos assim, a venda de algum título. Vamos lá, vamos falar de ações. Vamos supor que seja uma SA que queira abrir o capital, ela queira lançar papéis no mercado, né? E esse papel que ela vai lançar no mercado é ações, ou digamos debêntures. Tudo isso nós vamos ver ao longo do curso do CPA 10, as diferenças do que seja uma ação, do que seja uma debênture. Mas aqui eu quero só apenas ficar o seguinte: uma determinada empresa vai lançar algum título, vai vender algum título no mercado para se capitalizar, que de posse desses recursos ela vai tocar o seu plano de investimento. Ao lançar esse título de dívida ou título de ações no mercado, os investidores vão comprar esses papéis, claro que vão analisar essa empresa e digamos que chega à conclusão que seja um bom negócio. Então esses recursos comprados pelos investidores vai adentrar no capital social da empresa. E se vai adentrar, vai sensibilizar o caixa da empresa. A empresa vai colocar recursos dentro do seu capital, dentro do seu patrimônio líquido. Então, nesse caso, houve entrada de recursos. Então, nós dizemos nesse caso, que quando há entrada de capital em lançamentos de papéis no mercado, a gente diz que estamos diante do mercado, dizemos que estamos diante do mercado primário, aonde há a sensibilização do caixa da empresa emissora, da empresa que emitiu os títulos. Bem, vamos supor aí, continuar agora para a gente explicar o mercado secundário. Digamos que foi emitido ações, tá? Você analisou a empresa, comprou ações dessa empresa, tá? Foi no lançamento. Então, mercado primário, porque sensibilizou o caixa da empresa. E você, diante dessas ações que você está na mão, após, digamos, 90, 120 dias, você, investidor, chegou à conclusão que está na hora de vender, ou por uma necessidade, ou porque você já achou que ganhou muito, ou, digamos, você está perdendo muito, enfim, você está querendo se desfazer desse papel. No caso que eu estou citando é ações. Então você vai dar uma ordem de venda dessas ações, né? Através lá do seu home broker, né? Lá da sua internet, do seu banco, você vai dar a ordem de venda. Essa ordem de venda vai ser processada na Bolsa de Valores e provavelmente vai ter outro investidor que queira comprar esse seu papel. E aí vai haver uma troca, vai haver uma transferência, vai haver uma mobilidade, né, de propriedade. Você vai passar a propriedade dessas ações para outro investidor, vai receber seu dinheiro e esse investidor passa a ser o dono dessas ações. Essa troca, né, de propriedade, né, essa compra e venda das ações que eu estou citando, ela ocorre no mercado secundário.
no caso de ações, ocorre na Bolsa de Valores. Observe que essa transferência de propriedade entre os investidores, que é o exemplo que eu estou fazendo, isso não vai de forma alguma sensibilizar o caixa da empresa emissora. A empresa emissora já recebeu esses recursos e o que está acontecendo efetivamente, o que está acontecendo efetivamente nesse momento, é uma transferência de propriedade sem sensibilizar o caixa da empresa emissora. Neste caso, nós estamos diante do mercado secundário. E vejam bem, o mercado primário é tão importante como o mercado secundário. A existência de ambos, né, depende de cada um deles, tá? Então não existe essa também, às vezes eu vejo, o mercado secundário é mais importante que o mercado primário, ou vice-versa. Isso não existe. Ambos são importantes, né, para a evolução, né, para as vendas, a capitalização das empresas no mercado financeiro de capitais. E está aqui mais um slide para encerrar, onde a gente deixa bem claro a diferença entre o mercado primário e o mercado secundário. Vamos ver. Mercado primário, emissão de ações, o exemplo das ações, pela primeira vez. Nova captação de recursos, ou seja, a empresa emissora está captando novos recursos. Entrada no caixa da empresa, ou seja, sensibiliza o caixa da empresa. Mercado secundário, transferências de ações, que é o exemplo que eu estou falando, entre investidores. Não há novas emissões, a empresa não aumentou o número de ações e, portanto, não há nova captação por parte da empresa, não há sensibilização do caixa da empresa. Bem, prezados alunos, essas explicações finais, com essas explicações finais, nós estamos encerrando o módulo 3 do nosso CPA 10. Tá? Não fiquem aí preocupados, eu sei que tem muito conteúdo, gente, mas nós vamos fazer muitos exercícios, né? Próxima aula vamos fazer os exercícios do módulo 3 e além disso, né, nós temos aí um simulado final que envolve todos os módulos de estudo. Conto com vocês na nossa próxima aula, aguardo vocês com carinho. Muito obrigado.